Chegando com a América aqui na Rádio de Minas, é Coelhão pintando no pedaço, sempre ligado, ele chega, Fabrício Calazans. Tô ligado, Hugo Sérgio, deixa comigo, bora trazer detalhes do Coelhão neste domingo. Jogadores seguem de folga, hein? Recapitulando para quem se liga no apito final, para nossa tradicional audiência rotativa, o América esteve em campo na última quinta-feira, 9h35 da noite, na Arena não, né? No estádio Rei Pelé. Estádios mais modernos são Arena. O Rei Pelé ainda é estádio raiz. E o América venceu o CRB de virada por 2-1. Jogou grande parte do segundo tempo sem o atacante Fabinho, que foi expulso. Foi uma daquelas vitórias hercúleas, né? Grandes, maiúsculas. E o América colhendo frutos de bom resultado. E os atletas comemorando a folga estendida. Jogadores sexta-feira estiveram em Belo Horizonte, regressando de Maceió, foram liberados, curtiram folga também no sábado, no domingo. O mesmo vai acontecer nesta segunda-feira, a reapresentação apenas na terça-feira. O América abriu a rodada 14 vencendo o CRB. De lá para cá tem acompanhado resultados na tabela de classificação. Por exemplo, viu o Avaí vencer o seu jogo, o América perde uma posição, viu o Atlético Paranaense perder o Clássico Atletiba, e aí o América subiu uma posição à frente do Furacão no saldo de gols, perdeu uma posição com a vitória do Remo hoje contra o Atlético, o próximo adversário do América. Enfim, teve bons resultados também na rodada, a vitória do Vila Nova contra o Atlético Goianiense, a vitória do Volta Redonda contra o Operário. Enfim, no frigir dos ovos, o América está na primeira página da tabela. Vai observar atentamente amanhã a Ferroviária contra o Paysandu, jogo às 7 da noite na Curuzu. Se a Ferroviária vencer o jogo, passa o América na tabela de classificação. Mas independente da vitória ou não da Ferroviária, o América vai fechar esta rodada 14 na primeira página da Série B. Tem um resultado que eu considero particularmente muito interessante para o América. Nesta segunda-feira, o Cuiabá recebe o Botafogo de Ribeirão Preto na Arena Pantanal. Bom será para o América se o Cuiabá empatar ou perder o jogo, porque neste momento o América está a 3 pontos de distância do quarto colocado da Série B do Campeonato Brasileiro, que é o Avaí, e que tem 23 pontos. Se o Cuiabá vencer, o Cuiabá, que tem 21 pontos, vai a 24. A distância do América para o quarto colocado, que será o Cuiabá, se a equipe vencer, né? Volta a ser 4 pontos. Mas se o Cuiabá empatar ou perder, o quarto colocado, sendo o Avaí, com 23 pontos, aí fica bom para o Coelhão, porque a distância para o quarto colocado, que era de 4, vai cair para 3. Então, esse é o panorama do América pensando em tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. A boa notícia é essa, Romano, independente ou não da rodada, teremos aí o Paysandu contra a equipe da Ferroviária, tem Cuiabá e Botafogo, mas enfim, o América fecha essa rodada na primeira página da tabela de classificação da B. Agora é fazer o resultado em casa contra o Atlético, que vem de derrota, que é o jogo da segunda-feira, não é amanhã não, tá? Na outra segunda-feira, para poder ficar bem na competição e sempre próximo ali do G4. O negócio é você ter o G4 na alça de mira, para no momento certo você poder atacar. E sobre os números do técnico Enderson Moreira, Calazans. Então, Hugo Sérgio, é contraditório, né? São contraditórios os números do Enderson Moreira se a gente comparar a campanha do América como mandante e como visitante. Mas no frigir dos ovos, os números do Enderson Moreira são bem positivos. São 4 jogos no comando do América até aqui, ou seja, 12 pontos disputados. O América conquistou 7, 2 vitórias como visitante, 1 empate e 1 derrota como mandante. Um aproveitamento de 58%. Mas com o William Batista, melhor dizendo, o antigo treinador do América, o Coelhão tinha dificuldade de marcar gols e tinha um saldo negativo. O Enderson Moreira, quando chegou, o saldo do América era de menos 4 gols. Nesse momento, o saldo do América é de 0 gol. Mas nesses 4 jogos, o América marcou 7 gols e sofreu 4. Ou seja, no trabalho do Enderson Moreira, o América tem 3 gols positivos no saldo. Então isso é bem legal. E tem que melhorar, sim, os números como mandante. Como eu disse anteriormente, o América perdeu
um jogo para a Ferroviária, 2-1, e empatou com o Criciúma por 1-1. Ou seja, de 6 pontos disputados como mandante, só conquistou um aproveitamento baixíssimo de 8%. E esses números precisam ser melhorados, porque o América vai fazer, nesta reta final de turno, 5 jogos e dos 5, 3 em casa. O Atlético, sem ser essa segunda-feira, né, amanhã, na outra, dia 7, e ainda vai jogar contra a Chapecoense e contra o Atlético Paranaense em casa. Então o América precisa voltar a vencer em casa. E precisa vencer o Atlético em casa, porque o América, até aqui na Série B, só tem uma sequência de 2 jogos vencendo seguidamente, eu me refiro, né? Foram contra a equipe do Goiás e contra a equipe do Amazonas. Esses jogos lá na terceira e quarta rodada. Na verdade, foi ao contrário, né? 3-1 contra o Amazonas e 1-0 contra o Goiás. Para quem quer subir, a sequência de vitória é importantíssima. Então, o América quer voltar a ter uma sequência de 2 vitórias seguidas, vencendo o Atlético na próxima rodada. Então, são detalhes que a gente traz do América para este jogo contra o Atlético, que hoje perdeu em casa, de virada para o Remo, e vinha de 2 vitórias seguidas. O Atlético chega precisando vencer. Se tivesse vencido hoje, poderia, né, deixar a zona de rebaixamento. E o América pega um adversário que precisa vencer. O América precisa fazer, né, uso, né, do desespero do adversário e confirmar os seus bons números como mandante. Apesar de não ter vencido os 2 últimos jogos, o América, no retrospecto geral, como mandante na Série B, ainda está entre os melhores da competição. Hugo. Ele que sempre faz bons trabalhos no América, o técnico Anderson Moreira. 4 jogos, né? Rei do acesso. 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, Romano. Tem 3 acessos e é um dos caras que mais conhece a Série B. Eu comparo ele com o Mancini, tô errado? Tá. Por quê? Mancini não tem os acessos que tem o Anderson Moreira. Não, né? Não. E sobre a reapresentação na terça-feira, Calazans. Olha só, Hugo, 2 situações já são certas, né? Na reapresentação de terça-feira, o Anderson Moreira terá trabalho aí. Quem será o substituto do Marlon? Uma pergunta até um tanto quanto fácil. Será o Paulinho Ibelli, que é um jovem que subiu da base para o profissional no início da temporada. Agora, quem vai fazer o lugar do Fabinho, que foi expulso? Se o William do Bigode voltar com uma lesão que ele tem no joelho esquerdo, legal. O América, com a volta do William do Bigode, jogaria, por exemplo, com o Miguelito, com o Figueiredo e o William do Bigode. Tá resolvido o problema. Agora, se não der pro Bigode, quem que vai fazer a função do Fabinho? Ele vai aí de Figueiredo, de Estênio, de Miguelito e Estênio, melhor dizendo. Então é um problema no ataque do América a ser resolvido. E tem a lateral direita. O Mariano foi mal, né? Vamos falar a verdade. Contra a equipe do CRB. E foi a opção para o Samuel Alves, que sentiu um problema muscular na coxa direita. Se o Samuel Alves voltar, ele pode voltar e ser o titular. Se não der para o Samuel Alves, a tendência do Mariano seguir na lateral direita. Mas o América tem tempo, né? Vai trabalhar na terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Serão 6 atividades até encarar o Atlético na outra segunda-feira. Hugo. Dali, Calazans, tempo é o que tem de sobra o América para sequência do Campeonato Brasileiro, né? Tem uma semana para preparar para o jogo, né? E aí encara o Atlético nessa B do Brasileiro.